Olá, seja bem-vindo ao novo vídeo da série do Copilot no Power BI. E nessa aula a gente vai falar sobre narrativas inteligentes utilizando o Copilot. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft e fundador do Minhas Planilhas. E nesta aula vai ser bem legal para a gente olhar aqui mais um recurso do Copilot no Power BI. Então, vem na tela comigo. Muito bem, estou aqui com um exemplo aqui de um relatório onde tem um resumo executivo. Então, um exemplo aqui de como fica. Eu vou deletar este visual aqui para a gente começar do zero. Cliquei aqui e vou deletar. Muito bem. Então, eu tenho um fundo branco normal aqui e eu tenho aqui somente uma caixa de texto aqui com um resumo executivo. A gente vai botar um resumo aqui. Primeiro, vamos entender o que é essa narrativa inteligente. Lembrando que Copilot no Power BI ele precisa estar dentro do Fabric a partir da capacidade F64, que é o SKU, né? F64, e você precisa habilitar lá no Tenant, né? Nos configurações de locatários, precisa ser liberado pelo admin, combinado? O trial do Fabric não libera o Copilot, então realmente a empresa precisa ter uma licença do F64 do Microsoft Fabric. Sabendo disso, então vamos lá falar um pouquinho de narrativa inteligente. Uma narrativa inteligente já existia dentro do Power BI e você consegue utilizar sem o Copilot. Nada mais é do que este ícone aqui, narrativa. E temos também ele aqui na guia inserir. Nós temos aqui também o narrativa aqui. Ok? Muito bem. E também você consegue utilizar narrativas dentro dos visuais. Olha só, se você não souber, para botar um ícone aqui de narrativa, você clica no visual, você vem ali em formato, propriedades, ícones de cabeçalho, aqui novamente em ícones, e você habilita aqui narrativa inteligente. Muito bem, vou fechar aqui. Agora ele vai aparecer aqui um ícone, né, de uma nota aqui, narrativa inteligente. Você clica aqui, ele vai fazer um resumo deste visual específico aqui dentro de uma narrativa inteligente, tá? Então basicamente o Power BI já gera isso, uma forma de inteligência artificial, é uma inteligência artificial que faz isso, mas qual que é a diferença da narrativa inteligente, que já usa inteligência artificial, do que uma narrativa inteligente com Copilot? A narrativa inteligente com Copilot você consegue fazer perguntas e modificar o resultado conforme os prompts que você executa. Legal? Então aqui bem legal, ele já fez aqui. Ou você pode clicar nessa visual e você colocar aqui a narrativa inteligente e aí ele gera aqui duas opções, né? Temos o Copilot e o personalizar. O personalizar você clica aqui, vou mostrar a forma tradicional aqui e ele gera este resumo para você. O que ele pega aqui, pessoal? Ele pega o resumo desta página. Ok? E ele gera um resumo para você aqui, inclusive agora ele está gerando em português, antes só era em inglês, então ele está fazendo um resumo aqui bem legal. Em março teve o maior faturamento, que foi 19% maior que janeiro, que teve o menor faturamento de 1 bilhão aqui, tá? Então, faturamento e valor de meta estão correlacionados negativamente entre si. Então, a maior diferença que foi em janeiro entre a meta e o faturamento e assim por diante, tá? Então, ele coloca aqui uma narrativa e essa opção de narrativa inteligente você consegue editar. Então, eu poderia colocar aqui em negrito, por exemplo. Posso vir aqui, uma parte em negrito, tá? Eu posso continuar, colocar mais textos aqui. Textos, por exemplo, uma medida, eu posso pegar uma medida faturamento. A primeira vez que você vai digitar algo nessa caixa aqui, ele demora um pouquinho só para gerar um cache ali rapidinho, mas depois fica bem rápido aqui. Eu posso pegar um valor, 17, e eu posso continuar. Foi o faturamento total. Exemplo, tá? Então eu posso ir colocando, editando, adicionando novos conteúdos aqui dentro da narrativa inteligente. Legal? Agora, essa aqui é a opção tradicional que você pode utilizar, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa ter conta Fabric, Premium, nada, tá?
Muito bem, e aqui você não pode agora mais, né, modificar ele para o Copilot. Então eu vou deletar ele e vamos criar um novo agora com o Copilot para você ver a diferença, ok? Então novamente eu posso vir aqui em narrativa ou inserir, temos aqui a narrativa aqui, vamos clicar aqui, vou ajustar um pouquinho aqui e vamos clicar aqui em Copilot. Lembrando que está habilitado lá no meu tenant o F64 do Fabric. Muito bem. Então aqui ele já dá algumas opções, ó. Então resumir dados, legal? Ponto importante aqui que é interessante, quando você está com o Copilot você pode mudar para personalizar, né, para uma narrativa personalizada. No caso a gente está usando o Copilot, então aqui a gente pode ir para outra opção. E aqui embaixo, ó, isso aqui é interessante, ó. Nós temos as páginas, então a gente está na página Dashboard Narrativa e ele seleciona todos os visuais, ou seja, ele vai fazer um resumo. Ele vai fazer um resumo de todos esses visuais selecionados. Mas vamos supor que eu não quero nada sobre o share, nem sobre marca. Aí eu posso desmarcar essas opções que ele não vai fazer um resumo sobre aqueles tópicos. Cara, isso aqui eu acho muito legal, tá? Ou só selecionar, por exemplo, marca e pedir para fazer correlações ou algo assim sobre aquele visual específico. Bacana? Então olha só que legal. Vamos colocar... Vamos começar simples e a gente vai fazendo alguns prompts diferentes, legal? Ó, então de todos os visuais eu vou clicar aqui em atualizar. Aqui tem uma coisa interessante, tá? Ele sempre responde em inglês. Mas tem uma coisa muito legal, eu já fiz acho que no vídeo 1 ou 2, que é o que? Você pode pedir para ele responder em português, tá? Olha só. Muito bem, ó. Ele fez aqui o resumo, tá? Resumiu os dados aqui, só que ele respondeu em inglês. Então olha só, resumir os dados, boto aqui ó, em português, não precisa nem escrever português com acento nada, em português, tá? Vou clicar em atualizar e ele vai novamente fazer os resumos dos dados, traduzindo para o português. Legal, né? Muito bem, olha só, traduziu. Ele destacou os pontos, né, importantes em negrito, já por padrão, isso é interessante. E uma das coisas legais que você pode perceber aqui, que ele coloca alguns números aqui, olha só. Então, ó, em 2021, inclusive, ele é mais inteligente do que a narrativa inteligente padrão. Tá? Eu acho que o texto fica muito mais legal. Tá? Eu acho que o texto fica muito melhor. Então, olha só, em 2021, o faturamento total das marcas estudadas foi de 17 bilhões, que na verdade é o total das marcas, o total do faturamento. Esse valor representou um aumento de 12% em comparação com o ano anterior, colocou aqui. Então ele fez aqui tudo certinho sobre ticket médio. Ó, ao analisar o faturamento por marca, a Apple liderou com um faturamento de 7,97 bilhões, seguida pela Samsung, Motorola e Xiaomi. Interessantíssimo. Eu acho esse relatório aqui muito legal, bem assertivo e eu acho legal para fazer um resumo executivo, tá? Para uma apresentação e tudo mais. Agora olha só. Também tem os numerozinhos aqui. O que é isso aqui? Ele é como se fosse um link de referência daquele resumo. Então ele está pegando aqui do visual 1 e 2 o resumo do faturamento. Mas qual visual é esse? Eu posso vir aqui simplesmente, ó, ele está pegando do cartão, mas qual cartão? Eu posso clicar no número 1, por exemplo, ó, ele vai me destacar que ele está pegando deste cartão aqui, tá? Ó, cliquei fora novamente. Por exemplo, vamos pegar aqui o número 10, que é a marca. Ó, vou clicar aqui em 10, ó, ele destaca para mim, né, o visual que ele está usando, aquela parte do texto, qual que é a origem, a fonte dele, né? Então eu acho bem interessante isso aqui, tá? Muito bem, essa aqui. E aí, agora a gente pode fazer aqui modificações de perguntas. Então eu posso vir aqui, ó, insira bullet points para cada tópico. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui. Então se você quer colocar aqueles bullet points lá para cada tema que ele vai, por exemplo, está falando de meta, de faturamento, ticket médio e marca. São os contextos que ele trouxe aqui para fazer uma resposta. Agora, olha só, cada texto que ele trouxe, ele retornou aqui, olha só, com bullet points, tá? Então você
pode pedir para ele trazer aqui os resultados em formato diferente de retorno. Legal? Muito bem. Vou deletar aqui. Então, ó, resumo executivo. Faça um resumo executivo indicando tópicos importantes. Eu posso finalizar aqui, ó, responda em português, sempre, senão ele vai responder em inglês, tá? Vou clicar em atualizar e agora sim é um resumo executivo. Pelo que a gente consegue ver aqui, deveria ser mais completo ainda que isso aqui. Apesar que está bem completo, mas vamos ver o que ele vai responder aqui, esse resumo executivo. Olha só. Ele basicamente fez, né? E é interessantíssimo também que a gente pode observar que ele não responde sempre o mesmo texto. Ele pode ter pego aqui, ele está fazendo aqui basicamente a mesma sequência, mas o texto muitas vezes ele muda. Por exemplo, no ano de 2021 o faturamento foi de... o faturamento total para o ano de 2021 foi de... Então ele muda o texto, né? Ele sempre está gerando um novo texto, tá? O que ele tem aqui? O que mudou basicamente? A princípio ele trouxe aqui todos os contextos que a gente tem aqui no nosso relatório, que ele trouxe aqui o faturamento, a comparação com o anterior faturamento, atingimento de meta, quantidade, ticket médio e marcas. Sensacional. E no final ele adicionou algo que não tinha, que eu não percebi no outro, que é consultando os gráficos, março foi o mês com o maior faturamento superando a meta de 4,1%, enquanto janeiro teve o menor faturamento, 12,3% abaixo da meta estipulada. Eu acho, cara, eu acho muito legal. Né? Às vezes coisas que você não percebe, que pode passar despercebido, você tem um resumo aqui executivo bem legal, tá? Muito bem. Se eu fizer isso aqui no final, vamos colocar assim, ó, forneça insights importantes sobre as marcas. Vamos ver se ele vai mudar, se ele vai botar o contexto de marcas aqui no final. Olha só, ele trouxe o resultado. Tu vê que já mudou totalmente agora a resposta, o formato da resposta. Então olha só, o desempenho financeiro da marca. Então em 2021 ele trouxe aqui o desempenho financeiro, faturamento total, o crescimento, tá? Que as marcas atingiram aqui a meta em 99,16%. Fez aqui basicamente a sequência de respostas, praticamente ele está seguindo a mesma sequência que é o que podemos perceber é pelos cartões. Ele está seguindo os visuais dos cartões. Primeiro faturamento, meta, quantidade, ticket médio, ele está pegando essa sequência. Em termos de desempenho por marcas específicas, então aqui ele já trouxe aqui um resumo diferente sobre marcas e no final, os insights importantes, ele trouxe aqui também alguns insights importantes, olha só. Março foi o mês com o faturamento superando janeiro. Houve uma correlação negativa observada entre o faturamento total e o valor da meta. Basicamente, quanto maior o faturamento, menor o valor da meta. Então, isso é uma coisa que não sei se é importante destacar. A diferença entre o valor de meta e o faturamento foi mais notável em janeiro, ou seja, né, teve uma disparidade maior de janeiro e meta e faturamento em janeiro, ou seja, não atingiu, ficou muito distante. E a variação de faturamento de 4 marcas oscilaram de 1,4 bilhões, que foi o menor, para 7,97 bilhões, que foi o maior. Legal? Então aqui percebam que a gente pode, no nosso prompt que a gente fala aqui, a gente pode fazer aqui, fazer alguns testes para deixar um resumo executivo, acho bem interessante aqui. Vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar, eu acho que é bem legal, responda as perguntas prováveis da liderança e responda essas perguntas. Responda em português. Sempre tem que colocar aqui, senão ele retorna em inglês, tá? Aqui, vamos tirar aqui alguma opção aqui de marcas. Eu não quero saber sobre marcas. Um exemplo, tá? Tirei um visual sobre marcas. Vamos ver se ele vai falar algo sobre marcas. Vamos clicar em atualizar. Então, olha só.
Possíveis questões de liderança podem incluir quais foram os resultados do faturamento em 2021 e aqui embaixo ele colocou aqui as respostas. Ele colocou o Apple, né? Maior participação, ele colocou marcas aqui mesmo. É que tem o share aqui, né? Vamos tirar esse share aqui também. Vamos ver se ele vai respeitar isso. Vamos lá. Tirei aqui. E vamos ver novamente só para a questão de desencargo, se ele vai tirar as marcas. Porque tem o share aqui das marcas, né? Vamos lá. Muito bem. Retornou aqui. Percebam que ele retornou num formato diferente. Colocou tudo em negrito. E a gente pode perceber aqui que ele não colocou marca, né? Nem nada sobre marcas. Por quê? A gente desabilitou aqueles visuais. Legal? Aqui, se eu colocar aqui, ó, retorne somente as respostas, sem as perguntas. Ou omita as perguntas na resposta. Vamos ver. Então, aqui é importante que você pode, né? Então, aqui você não consegue editar o texto aqui dentro da narrativa inteligente. Você consegue mudar o prompt, mudar aqui a pergunta. Legal? Então, vamos ver como é que ele vai responder agora aqui. Olha só. Então, ó, retorne somente as respostas sem as perguntas. Então, não faz sentido você colocar aquelas perguntas, né? Então, a resposta já está dizendo tudo ali, ó. Em 2021, tal. E não colocou aqui nada sobre marcas porque a gente tirou os visuais de referência lá. Eu achei muito interessante, tá? Bem interessante para fazer aqui um resumo de forma mais rápida e prática. Legal? Um adendo importante aqui é, se eu mudar algum filtro, por exemplo, eu vou pegar 2020, ele vai me pedir aqui para atualizar. Tá vendo que ele não atualiza automático? Ele vai pedir para atualizar aqui esse visual, para ele novamente fazer toda essa... ele vai usar o mesmo prompt agora com os dados de 2020. Tá? Então, porque ele vai sempre fazer essas perguntas em cima daquele contexto que a gente tem filtrado. Então, olha só, aqui mudou para 2020 agora o retorno. E é interessante que para cada filtro que você faz, ele vai refazer esse prompt novamente e as respostas nunca vão ser iguais. Tá? Então, eu acho bem interessante. Aqui ele bota todas as referências visuais. Percebam que não tem o 10 e o 11, que são as das marcas. Bem interessante. Para finalizar aqui, vamos voltar aqui para o Power BI Online e para saber que aqui, perceber que aqui nós também temos, né, esse resumo executivo aqui no Power BI Online. Na questão se eu selecionar um filtro aqui, ó, ele já filtra. Aqui talvez porque eu estava em cache. Deixa eu dar 2019 aqui só para ver se ele vai fazer de forma mais rápida, porque eu já tinha feito 2021, ele gerou em cache, então ele retornou de rápido. 2020, 21. Então a gente vai fazer um teste agora. O 2019 não tinha filtrado ainda, então ele está refazendo aqui essa pergunta, né? Aqui. E percebam, ó, ele gerou agora os dados e a gente vai clicar em atualizar o visual aqui, ó. Atualizar. Então agora ele está fazendo para o ano de 2019. Então agora, uma vez feito aqui o mesmo filtro, ele vai deixar em cache para quando você alterar o ano agora, ele vai ficar, olha só, salvo, ó, 2019 está aqui. Vamos ver agora 2020. Ó, 2020, vamos ver se ele vai pedir para atualizar ou não. A gente estava em 2020, né? E 2021. Deixa eu carregar. Ele sempre demora e pelo que eu consigo perceber que a resposta nunca é igual. A gente vai fazer um teste aqui agora para saber. Olha só. Tá? Então aqui eu não precisei clicar em aplicar novamente. Por quê? Porque eu já tinha feito em aplicar. Ele salvou isso em cache. Tá? Para esse contexto que a gente tem aqui. 2021 também, ó, de forma bem rápida agora ele trouxe aqui porque estava em cache. Legal? Então basicamente é isso aqui. A gente consegue editar, né? Se você está no Power BI Online, a pessoa que está aqui no Power BI Online, ele consegue editar aqui este visual e refazer os prompts aqui também, tá? Ou para ver o prompt que tem e tudo mais. Bacana? Então, acompanhem, continue acompanhando a série do Copilot no Power BI. Essa aqui é a terceira aula, então se você não viu nenhuma, você vai para a aula 1 para entender o Copilot, onde ele é aplicado no Power BI. E inscreva-se no canal para a gente chegar aí a 100 mil inscritos, combinado? Então até a próxima aula, valeu!